Olá, olá, senhores, boa noite. Natal, estamos aqui, um prazer estar aqui com vocês às 8 horas da noite, nesse dia especial que é o dia de Natal. E eu venho aqui para trazer um assunto que é o assunto humildade e esperança. Esse é o tema da live de hoje, humildade e esperança. E eu quero trabalhar com vocês esse assunto da humildade, por quê? Porque é um assunto que a ideia que nós fazemos da humildade, né? A concepção que nós temos de humildade, ela está bastante distorcida, ela está bastante enviesada. E então, na realidade, a concepção de humildade não tem nada de distorcido, não tem nada de invertido, mas somos nós, né? É o homem, é o ser humano, que ao fazer uso, né? ao trabalhar com essa ideia de humildade, nós fazemos essa distorção, nós fazemos essa inversão, nós praticamos essa negação desta verdade, desta realidade. Então o objetivo da live é a gente analisar essa ideia da humildade para desfazer essa inversão, porque normalmente nós trabalhamos com essa ideia de uma forma invertida, de uma forma distorcida. Então o objetivo da live é desfazer essa inversão que normalmente nós praticamos na nossa interpretação. É a maneira da gente ver o mundo, é a maneira da gente encarar o mundo, que nós fazemos essa interpretação errada em relação à humildade. Então é isso, senhores, vamos trabalhar o conceito de humildade. Então o objetivo da live é desfazer essas confusões, desfazer essas inversões, essas distorções que normalmente são feitas quando nós pensamos a humildade. O que é a humildade? A humildade, quando nós falamos de humildade, nós falamos de uma atitude, é uma maneira de se colocar na vida, uma postura diante da vida que é mais humilde. Ou a pessoa pode ter ali uma atitude que é o oposto da humildade, que seria uma atitude mais arrogante. Então, o que seria essa atitude humilde? A atitude humilde, ela é uma atitude de mais aceitação da realidade. O humilde, ele sabe que não é ele que faz a realidade. O humilde sabe que não é ele que cria a realidade. Então ele tem humildade para aceitar o real. Ele tem humildade para entrar em contato com o real e participar dele. Já o arrogante, ele pratica a negação da realidade e ele tem uma ideia como se ele pudesse criar a realidade e como se ele pudesse fazer a realidade ao seu bel prazer. Ao invés dele submeter os seus desejos à realidade, ele quer que a realidade se submeta aos seus desejos. Então, essa postura arrogante é uma postura mais é uma tentativa de se impor à realidade, e o humilde já é o contrário, ele já acata, ele já tem uma postura não de se impor, mas uma postura de aceitação, e justamente por aceitar, ele participa da realidade. Então, na verdade, essa ação do arrogante não é propriamente uma ação. Essa ação do arrogante, ela é mais um desgaste. O arrogante, ele bate mais de frente, ele nega, né? Ele agride. Então, essa ação do arrogante é mais uma ação, é um trabalhar contra. Essa ação do humilde é trabalhar dentro da realidade, é se colocar, aceitar a realidade
e participar dela, nadar a favor da corrente. O arrogante, ele quer nadar contra a correnteza, e o humilde ele já se coloca no fluxo da correnteza e faz o seu nado a favor da correnteza. Então, é dessa atitude que nós vamos trabalhar hoje, a atitude da humildade, e também vamos falar da atitude do arrogante, da arrogância. É claro, né, senhores, que se o humilde ele aceita mais a realidade e participa da realidade, a atitude humilde vai sofrer menos. Como o arrogante ele já bate mais de frente, né? Ele já vai contra a realidade, ele já tem esse trabalho de negação, de agressão da realidade, da verdade, então ele vai sofrer mais. O arrogante sofre mais, o humilde sofre menos. O humilde ele desfruta mais da vida, ele usufrui mais da vida do que a atitude arrogante. Bom, então vamos tentar aqui desfazer essa distorção, essa concepção errada que normalmente se tem do humilde. O que nós pensamos de errado em relação à humildade, né? Qual é a confusão que nós fazemos em relação à humildade? Normalmente, nós pensamos que o humilde é o coitadinho, que o humilde é aquele mendigo que está caído na sarjeta. Nós acreditamos que o humilde é o passivo, que o humilde é o submisso, que o humilde é o de cabeça baixa, que o humilde é o que não tem ação, o que está parado, que o humilde é o triste. Nós fazemos uma ideia da humildade como se essa atitude humilde, se a pessoa que tem mais humildade, como se ela fosse mais passiva, como se ela fosse mais cabeça baixa, como se ela fosse mais triste, coitadinha, é a ideia do coitadinho, judiação, então como se ela fosse fraca. Nós associamos a humildade com uma ideia de fraqueza, com uma ideia de pobreza, e não é nada disso. É exatamente o inverso disso. Então é essa inversão que da concepção de humildade que eu quero trabalhar com vocês para a gente praticar essa desinversão e captar a humildade dentro da sua verdade, dentro da sua realidade, daquilo que ela é. O humilde, a atitude humilde, a pessoa que faz uso dessa atitude humilde é uma pessoa de muita força, é uma pessoa de muita ação, é uma pessoa que faz melhorias, é uma pessoa que empreende projetos, é uma pessoa de muito esforço, é uma pessoa de muito trabalho, é uma pessoa de muita produtividade. Então não tem nada a ver com essa ideia, essa concepção que normalmente nós fazemos da humildade como uma pessoa retraída, né? Tímida, cabeça baixa, triste. Então vamos pensar um episódio ali do que aconteceu na vida de Jesus. Ele chega no templo e ele percebe no templo as pessoas fazendo comércio e distorcendo ali todo o sentido do lugar, né? Que é um lugar de oração, que é um lugar de silêncio, que é um lugar do profundo, que é um lugar da consciência. As pessoas estavam ali fazendo comércio, né? Praticando o comércio ali nas barraquinhas. E então o que Jesus faz? Jesus faz uso de um chicote
e vai para cima dessas barracas para que as pessoas parem de comercializarem coisas no templo. Então essa atitude, por exemplo, que Jesus teve ali, é uma atitude que pode ser interpretada, se a gente não se dá conta dessa distorção que nós fazemos com relação à humildade, ela pode ser interpretada como um ato de arrogância, e não é. Então ali ele vai para cima para condenar uma atitude errada que as pessoas estavam fazendo ali. Então ele quer trazer essas pessoas a uma consciência de que está havendo ali um erro. Então ele quer praticar a transformação de um erro. Então, na verdade, quem estava sendo arrogante ali eram esses comerciantes. Então essas pessoas que estavam distorcendo ali o sentido do templo, elas estavam praticando a arrogância, e esse ato de Jesus de ir para cima é um ato de humildade. Então, se a gente não parar um pouquinho para pensar sobre esse assunto, nós ficamos numa interpretação errada. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para que a gente perceba o verdadeiro sentido da humildade, né? E não pratique essa confusão. Então a pessoa que está na humildade, nessa atitude mais humilde, ela é uma pessoa de muita força, ela é uma pessoa de muita ação, consequentemente ela vai promover muita transformação. Vamos imaginar aqui, se a gente parar para pensar, isso é uma ideia que a minha analista falava para mim há muitos anos atrás, e ela me convidava a refletir sobre quando nós entramos numa igreja católica, se a gente observar a imagem dos santos, os santos eles estão sempre assim olhando para baixo, um semblante assim mais entristecido, tem assim uma lágrima, né, caindo dos olhos. Então é uma atitude assim de um certo rebaixamento, de uma certa tristeza, e na verdade a vida desses santos não foi assim, né? Foram pessoas de muita ação, foram pessoas que realizaram muitas melhorias, foram pessoas que levaram muita consciência aos outros. Então até no momento da gente representar esses santos, nós representamos de uma maneira invertida, que é essa humildade como algo mais contraído, como algo mais triste, para baixo. Isso não tem nada a ver com a pessoa humilde, e Jesus é o maior exemplo disso, uma pessoa de extrema humildade, o maior exemplo de humildade, mas uma pessoa que tinha muito poder de ação e de transformação. Tem um episódio, então, olhando a vida desses santos, Santa Teresa d'Ávila, e se a gente pegar um episódio da vida de São Francisco, São Francisco tem um momento que ele está ali num certo conflito com o pai começa a fazer uma oposição a ele, e ele então precisa tomar uma decisão, e aí ele, diante do pai, ele se despe, ele tira toda a sua roupa, fica nu, e se afasta da casa do pai, se afasta da vida do pai, para seguir o seu próprio destino. Então, por exemplo, essa atitude é uma atitude que muitas vezes nós podemos fazer uma interpretação errada, né? Então é um filho indo contra ao pai. Ele não está indo contra o pai. O que ele está fazendo ali, ele está afirmando a sua vocação, né? Ele está afirmando ali o seu projeto. Ele está fazendo aquilo que o Jung chama do processo, seguindo o seu processo de individuação, buscando, né, a realização da sua missão. Então, naquele momento, ele precisava mesmo fazer o rompimento ali
com esse desejo do pai, que o pai era um comerciante poderoso, então o pai queria que ele seguisse a mesma linha do pai, né? O mesmo caminho do pai. E ele então faz um movimento individual, né? Um movimento próprio de seguir o seu próprio caminho, a sua própria estrada. Então esse tipo de atitude, naquele momento de um enfrentamento ao pai, pode ser pensado como um ato de arrogância, o que não é, né? É um ato de extrema humildade, quer dizer, ele está sendo fiel ao seu projeto, ele está sendo fiel à realização do seu processo de individuação, ele está sendo fiel àquilo que ele gostaria de realizar e de empreender. Então, nesse momento ele está tendo muita humildade, mas nós podemos fazer essa confusão. Então essa distorção que nós fazemos, que se você ficar quietinho, que se você abaixar a cabeça, que se você não se opor, então nesse momento você está sendo humilde. Então essa é uma ideia equivocada que nós fazemos, né? Nós confundimos a humildade com passividade, e é exatamente o inverso disso. O humilde é uma pessoa de muita ação, de muita transformação, é uma pessoa de muito afeto, e nós confundimos isso com uma submissão, com uma pessoa triste, olhando para baixo, que não tem nada a ver com isso. Então vamos imaginar num relacionamento amoroso. Então tem aquele, um dos parceiros toma uma decisão ali, de começar a fazer um certo questionamento, de chamar para uma DR para discutir a relação. Então, o nosso casamento não está bom, o nosso namoro não está bom, né? Nós não estamos bem, né? Tá faltando um monte de coisa. Então, esse outro lado, né? Esse outro que não estava esperando esse questionamento, pode entender essa atitude, ou ali da esposa ou do marido, como uma atitude de arrogância. Assim, lá, a pessoa está se rebelando, né? A pessoa não está contente com nada, a pessoa está sempre insatisfeita, a pessoa está sempre reclamando, e não é isso. O parceiro está fazendo um convite ali ao outro para que haja uma transformação, para que haja uma melhora. Então, esse lado que está chamando a uma conversa, que está trazendo um questionamento, que está convidando o outro para uma evolução, convidando o outro para um crescimento, esse lado está sendo mais humilde. Então perceba que a atitude da humildade, ela vai sempre fazer um convite para uma melhoria, ela vai sempre fazer um convite para uma transformação. Então o humilde está diretamente ligado a essa questão da ação, da força, da transformação, e não a essa postura de submissão, de passividade. Então é isso que eu quero passar para vocês, senhores, né? Então, uma imagem também que a gente pode usar para pensar essa questão da humildade é, por exemplo, assim, um adolescente chega em casa, né? Um jovem chega em casa com fome e a comida não está na mesa, então ele começa a ficar bravo com todo mundo porque a comida não está na mesa. Então essa ideia de que eu tenho fome, eu quero ser servido. Então essa é uma ideia mais arrogante. Eu quero ser servido pela vida. Eu quero ser servido, né? Eu estou com fome, eu quero comer, eu quero matar a minha fome. Agora, o que acontece na postura da humildade? O humilde, ele sabe que ele precisa servir a realidade, e servindo a realidade, aí sim ele vai ser servido pela vida. Então eu primeiro preciso fazer um esforço, preciso preparar o meu alimento, preparar a minha refeição, daí sim eu vou sentar e vou matar a minha fome. Então a ideia do arrogante é que sem fazer esse serviço, né, sem fazer esse esforço de servir a realidade, sem se submeter à realidade,
ele quer ser servido, ele quer realizar os seus desejos. Então, o humilde, ele tem essa postura, ele sabe que ele precisa servir para ser servido. Tem um dos milagres, né, de Jesus. Eu queria fazer aqui uma interpretação, trazer esse milagre para nós, para o nosso dia a dia, e não ficar só na materialidade do milagre, né, que é o milagre da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes. Então, esse milagre da multiplicação dos peixes, eu não queria ficar só na concretude do milagre ali, na materialidade do milagre, mas eu queria fazer um uso, apropriar isso para a nossa realidade e para o nosso dia a dia. Então vamos fazer um trabalho de reflexão aqui. O que seria na nossa vida essa multiplicação dos peixes, né? O que eu quero propor para vocês é o seguinte: todos nós precisamos fazer, num determinado momento da nossa vida, a multiplicação dos peixes. Então eu vou fazer aqui uma reflexão para vocês entenderem isso. Então é assim: um bebê nasce e ele precisa da mãe ali, ele precisa da amamentação para que ele sobreviva. Então um bebê e uma criança, né, até a gente pode pensar um pré-adolescente, ele não consegue ali cuidar dele próprio, né? Ele não consegue se alimentar. Então ele precisa de um adulto para fazer, né, para suprir as suas carências, as suas necessidades ali. Agora já a mãe, então a mãe, ela come, né? Ela satisfaz a ela as suas necessidades ali, a sua fome, mas ela também satisfaz o bebê. Então a mãe já faz uma multiplicação dos peixes. Ela faz por ela, mas além de fazer por ela, ela faz pelo bebê. Já o bebê não consegue, ele não consegue fazer nem por ele, quanto mais para um outro. Uma criança também não. Aí num determinado momento, esse adolescente começa ali a aprender a cozinhar, essa coisa toda, e começa então a desenvolver a capacidade de fazer para ele. Então ele vai aprendendo a se virar ali e a fazer para ele, mas ele ainda não tem o trabalho, ele ainda não ganha o próprio dinheiro, ele não consegue comprar o próprio alimento, até que o jovem começa a trabalhar ali, começa a ganhar o seu primeiro salário e começa a comprar o alimento, né, comprar o peixe para ele. Então ele começa a desenvolver a capacidade de fazer para ele, fazer por ele. Mas daí ele começa então a evoluir, a se desenvolver. Então ele começa a ter ali uma família. Então nessa família ele está fazendo por ele e está fazendo também pela família. Mas ele pode, através da sua profissão, a gente pode pensar o alimento, o peixe, não só como um alimento concreto, né, das comidas, das refeições, mas também a gente pode pensar numa espécie de alimento afetivo, numa espécie de alimento espiritual. Então, essa pessoa, esse jovem que vai se desenvolvendo, que vai evoluindo, ele começa então a fazer não só por ele começa a fazer pela sua família, mas ele também pode expandir isso e fazer isso para muito mais gente. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a multiplicação dos peixes, né? Então, Jesus tinha ali 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. Então, eu estou tentando buscar aqui um pouquinho, fazer uma interpretação desse milagre de uma forma mais simbólica, que nós temos que aprender na vida a fazer essa multiplicação dos peixes, aprender a fazer primeiro para nós. Então nós vamos gerar o nosso pão, o nosso peixe, e nós vamos nos alimentar, mas também chega um determinado momento que nós temos que virar essa chave e que fazer essa multiplicação dos peixes. Nós temos que atingir
mais pessoas. Isso é um ato de humildade, né? Nós temos que aprender na vida a não fazer só para nós. Eu fico impressionado com algumas cozinheiras que cozinham, né? Algumas donas de casa, ou mesmo mulheres que trabalham, homens que trabalham, que quando vão para a cozinha, alimentam muita gente. Então faz aquele prato que muita gente senta e come. Tem gente que vai para a cozinha, faz um prato, mal dá para ele comer, né? Come ele mais um. E tem gente que vai para a cozinha e que um monte de gente se abastece, faz uma feijoada ali, um monte de gente, 20 pessoas, 30 pessoas comem ali daquele prato que a pessoa preparou. Então é uma pessoa que faz essa multiplicação dos peixes. Nós podemos pensar isso materialmente na refeição, no alimento, mas também nós podemos pensar isso num gesto afetivo na direção dos outros. Então uma pessoa que irradia isso nos vínculos e proporciona esse alimento, não só o alimento da comida, mas também o alimento do afeto, o alimento espiritual na direção de uma melhoria do outro, de uma evolução do outro, promovendo o outro. Então nós temos que aprender a fazer essa multiplicação dos peixes. E é interessante, por exemplo, num ambiente empresarial, num ambiente de empresa, que tem sempre pessoas dentro das empresas, que tem aquela pessoa que entra e faz para ela. Ela vai fazer ali aquele trabalho que ela tem que fazer e faz para ela, é um trabalho pontual. Mas existem pessoas dentro de um ambiente empresarial que fazem para ela e para um monte de gente, faz para 10, faz para 100, faz para mais. Então, são pessoas que aprenderam a fazer essa multiplicação dos peixes. Isso é algo da vida, isso é algo que todos nós temos que aprender a fazer. Num determinado momento, nós temos que virar essa chave e fazer a multiplicação dos peixes. Eu não vou fazer só para mim, eu vou fazer para mim, eu vou fazer para os meus próximos, mas eu não vou só fazer para mim e para os meus próximos, eu vou fazer para mim, para os meus próximos e para muito mais gente. Então nós temos que aprender, só que para isso nós temos que evoluir, nós temos que desenvolver. Se você não evolui, se você não se desenvolve, você não consegue fazer para os outros, você não consegue alimentar os outros, você não consegue oferecer esse peixe aos outros, esse alimento sagrado aos outros. Então isso é algo fundamental na vida, que nós temos que buscar a evolução e o crescimento para que a gente possa fazer a multiplicação dos peixes. Algo importante também na vida é a gente aprender a desenvolver um sentimento de gratidão. Nós temos que aprender a desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão. Vou explicar isso. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão? Então eu posso ir lá, entrar no meu trabalho, diante desse contexto que eu estou inserido ali no meu trabalho, eu posso sair totalmente desabastecido. Eu saio sem me alimentar daquele trabalho que eu realizei ali. Então eu vou viver dentro do ambiente de trabalho, eu vou viver o quê? Eu vou viver mais esse trabalho como intriga, eu vou viver mais as críticas, eu vou viver mais as lamentações. Nós temos que aprender que o lamentador, toda lamentação, há um trabalho nessa lamentação, que é um trabalho que vai contra. Então, a lamentação, as intrigas, as críticas, você entrar no seu ambiente de trabalho, ficar criticando a sua equipe, ou quando você sai do ambiente de trabalho, você vai tomar uma cervejinha na esquina, qual é o assunto que você começa a falar? Você começa a falar mal da sua equipe, você começa a falar mal do seu chefe, você começa a falar mal do seu trabalho. Então você só fica cultivando ali esse trabalho como intriga.
Então você não desenvolve dentro de você um sentimento de gratidão. Você não sai do trabalho abastecido, que é o que você tem que fazer. Você tem que aprender a sair, e não só em relação ao trabalho, em relação a tudo, em relação ao Natal que vai acontecer agora à noite, em relação a tudo. Nós temos que aprender a desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão, e isso vem de uma atitude de humildade. O arrogante não consegue fazer isso. Por quê? Porque o arrogante ele está sempre na lamentação, ele está sempre nesse trabalho contra, ele está sempre na crítica, ele está sempre colocando a culpa nos outros da insatisfação que ele tem. Quando você não busca, não desenvolve esse sentimento de gratidão interno dentro de você, você vai começar a cobrar isso fora de você. Então, isso que você não desenvolve dentro de você, esse sentimento de gratidão, você vai começar a buscar isso fora. Então, o meu chefe não me reconhece, a minha equipe não vê o meu valor, o meu marido não vê a mulher que eu sou, a minha esposa não vê o homem que eu sou, os meus filhos não me reconhecem, não me valorizam. Então você começa a se lamentar, você começa a se queixar dos outros, porque você quer que os outros façam esse movimento de te reconhecer, de te valorizar. É você que tem que desenvolver dentro de você um sentimento de gratidão por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Não espere isto de fora. Isso tem que começar por você. Tem que começar por você. É você que vai fazer o reconhecimento. É você que vai tomar consciência do homem que você é e da mulher que você é. Se você não desenvolve esse sentimento de gratidão dentro de você, se você não entra no seu trabalho e não sai abastecido do seu trabalho, alimentado do seu trabalho, você vai começar a cobrar isso dos outros. Se você não entra na sua família, na convivência da sua família, e não desenvolve dentro de você um sentimento de gratidão, você vai começar a exigir dos seus filhos que eles façam isso por você. Você vai começar a exigir da sua esposa que ela faça isso por você. Então, nós temos que aprender, e isso é um ato de humildade, nós temos que aprender a desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão dentro do contexto que nós estamos inseridos. Então, nós vamos, vou sair da live aqui, todos nós vamos para o Natal. Então, nós temos que, dentro desse contexto de Natal, nós temos que extrair desse contexto de Natal, seja ele qual for, nós temos que aprender a extrair disso algo que nos alimente, algo que nos abasteça. Então nós temos que, com o Natal de hoje à noite, nós temos que desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão. Não espere isso dos outros, isso precisa começar de você, é de dentro para fora e não de fora para dentro. A maior queixa que existe dentro da família e dentro do ambiente de trabalho, a maior queixa é a falta de reconhecimento. Porque o meu chefe não vê quem eu sou, porque a minha equipe não vê quem eu sou, a minha colega não vê quem eu sou. E dentro do ambiente familiar também, a minha esposa não me valoriza, o meu marido não me valoriza, os meus filhos são indiferentes a mim. Então nós estamos o tempo inteiro numa queixa ao outro, nós estamos buscando fora aquilo que nós mesmos não fazemos com nós mesmos, né? Então aquilo que você está cobrando do outro é exatamente o que você precisa fazer dentro de você. Você precisa reconhecer aquilo que você é e aquilo que você faz. Se você não fizer isso, você vai buscar fora de você. Então essa atitude de lamentação, de críticas, de reclamações, de queixas, tudo isso é um trabalho contra. Todo lamentador faz um trabalho, que é um trabalho contra, um trabalho desgastante na lamentação. E essa atitude é uma atitude que está muito mais próxima da arrogância do que da humildade.
aí fica um sentimento de injustiça, né? Aí eu sou injustiçado, fica um sentimento de vitimização, olha o que os outros fazem comigo. Então você fica nesse sentimento de injustiça, nesse sentimento de vitimização e não percebe que a maior injustiça que você faz é você não desenvolver dentro de você esse sentimento de gratidão por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Então, senhores, era essa a inversão que eu queria trabalhar com vocês, que é feita, que nós temos essa tendência de ver na humildade o tristinho, na humildade a pessoa que está encolhida, a pessoa que está retraída, a pessoa passiva, sem ação, e é exatamente o contrário, né? O humilde é uma pessoa de cabeça erguida, é uma pessoa que olha para frente, é uma pessoa que faz enfrentamentos, é uma pessoa de muita coragem, é uma pessoa de muita ação, de muita transformação. E por aceitar a realidade, por participar da realidade, por não fazer esse trabalho do arrogante, que é de agredir, de negar, de destruir. Então, pelo fato do humilde fazer essa aceitação da vida, pelo fato dele dizer sim à vida, pelo fato dele desenvolver esse sentimento de gratidão dentro dele, ele está sempre acompanhado do sentimento de esperança. Então, uma característica da pessoa, da atitude humilde, da pessoa humilde, é que ela tem uma esperança, ela tem um ânimo, ela tem uma motivação. O arrogante, ele está sempre mal-humorado, ele está sempre reclamando, ele está sempre se queixando. Muitas vezes a pessoa fica no corpo, no próprio corpo, fazendo isso no uso do corpo. Então a pessoa senta lá na ceia, olha do lado e fala assim, então, porque o meu estômago é irritado, porque ontem eu não dormi por causa da enxaqueca. Então você só fica falando de você só fica falando das doenças, você só fica falando do seu corpo. Então essa é uma forma também de arrogância. Então, ao ficar em você, você não vai na direção da realidade, você não vai na direção da vida, você não participa da vida, você não diz sim à vida e, consequentemente, você vai ficar numa desesperança. Então, uma característica da humildade é esse sentimento de esperança. E aí, essa pessoa humilde, então, como ela tem essa atitude, que é uma atitude benéfica, que é uma atitude construtiva, ela então vai gerar no seu entorno um clima bom. Ela vai gerar um clima bom. Ela vai irradiar um certo bem-estar. Ela vai irradiar esse sentimento que ela tem de ânimo, de esperança, de motivação. Então, quando você está próximo de pessoas assim, essas pessoas têm a capacidade de criar um clima bom. Então acho muito interessante também a gente refletir sobre um outro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Então nós temos que aprender também, nós temos que aprender a fazer essa multiplicação dos peixes, mas nós temos que aprender também a transformar a água em vinho, ou seja, a fazer do contexto que nós estamos inseridos e dos vínculos que estão ao nosso redor, a transformação da água em vinho, ou seja, o que é o vinho? O vinho é a celebração, o vinho é o compartilhar, o vinho é o celebrar, o vinho é o sagrado, o vinho é o profundo, o vinho é a alegria. Então, o humilde, a atitude humilde, a pessoa humilde, ela faz também, ela faz a multiplicação dos peixes, mas ela faz também essa transformação da água em vinho. Quando você se aproxima de uma pessoa humilde, você bebe
desse vinho, né? Você também começa a participar desse bem-estar. Então isso é algo que nós temos que aprender a desenvolver na nossa vida. Nós temos que aprender a transformar na relação, nos vínculos, transformar a água em vinho. Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Desejo a todos um excelente Natal, um bom Natal para todo mundo, que vocês fiquem bem com a família de vocês e que vocês compartilhem dessa noite num bom Natal, com atitude de humildade, transformando a água em vinho, celebrando e compartilhando da vida, com muita esperança. Senhores, um grande beijo a todos. Obrigado, Ana Paula. Um Feliz Natal, gente. Feliz Natal, Rafael. Feliz Natal, Camila. Muito bem, gente. Obrigado pela atenção de vocês e até domingo às 10 da manhã numa próxima live. Boa noite a todos. Bom Natal. Grande beijo. Tchau, tchau.